Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a tosse, né? É alergia, essa tosse é alérgica. Uma coisa que eu tenho visto muito no consultório recentemente é os pacientes chegando com diagnóstico. Aliás, isso é uma coisa comum da atualidade, numa medicina muito acelerada, onde a gente só repete padrões, e o paciente chega e diz: ó, doutor, meu filho está com tosse alérgica. E aí é prescrito um antialérgico, ou às vezes até uma bombinha, né, inalatória, pensando numa bronquite asmática. E esses pacientes estão tratando diagnósticos feitos por eles mesmos. Como assim, Daniel? É assim mais ou menos o funcionamento da medicina, de uma maneira até rotineira, né? E o que tem me espantado é que quando a gente vai conversar com esses pacientes, eles às vezes trazem já um exame ou uma coisa: ah, não, doutor, estou usando isso aqui que é uma alergia. E aí você vai destrinchar essa história e a gente não percebe nenhuma característica alérgica. Eu vou falar só sobre essa tosse. O que é uma tosse alérgica? Uma tosse de uma rinite, a tosse de uma asma. É difícil esgotar aqui num vídeo só. Bem, o que está acontecendo neste ano é uma sequência de resfriados, de infecções respiratórias muito frequente. Diferente dos tempos anteriores, né? Eu nunca tinha visto em 15 anos de pediatria viroses tão frequentes, até mesmo em mim, né? Eu, depois da pandemia, mesmo trabalhando ao longo da pandemia, tive vários resfriados assim, consecutivos, porque nós perdemos imunidade. Nosso corpo ficou fraco, sem imunidade. Nós perdemos o contato com muitos vírus que circulam habitualmente na sociedade. E aí acontece que as crianças voltaram para a escola e elas a cada 10 dias têm um novo episódio de resfriado. Só que como demora 7 a 10 dias para esse episódio melhorar, parece que quando ela começa a melhorar, as mães até falam: ah, doutor, fica 5 dias, uma semana bem. E quando pensa que não, volta a tossir, volta o nariz a escorrer. E aí a gente começa a fazer esses diagnósticos malucos, né? Uma tosse de alergia, né? A primeira coisa que eu pergunto é: como é essa mãe que chega nesse contexto da atualidade? Como era Joãozinho e Mariazinha na pandemia, que estava sem escola? Ou como era antes da pandemia? Ele tinha essas tosses assim frequentes? Não tinha. Ah, não, doutor. Dificilmente, assim, vez ou outra, tinha uma tosse, um nariz escorrendo. Opa, peraí. Vem cá, você consegue delimitar, assim, quando alguma coisa do ambiente, quando muda o tempo, chove demais, se tem poeira, mexe com algum tipo de objeto, tem contato com animal, de pelo, alguma coisa faz Joãozinho piorar essa tosse, esse nariz escorrendo? Você consegue perceber a associação? E aí as mães pensam e com muita dificuldade ou nem conseguem responder. E no paciente alérgico essa associação é muito forte, né? Exposição a fatores ambientais e o início dos sintomas. Outra coisa que dá um bate também com essa tosse alérgica, entre aspas, é a história familiar. Aí a gente pergunta à família: vem cá, pai, mãe ou irmãos têm diagnóstico, tem rinite, ou tiveram na infância asma, uma bronquite asmática, dermatite atópica, alguma alergia na pele? Não tem. Nem pai, nem mãe, nem irmão. Ou às vezes um membro da família, a mãe, informa uma rinite leve, que você pergunta também e nem consegue perceber sintomas significativos. Então o que está acontecendo, gente? Eu estou vendo esses pacientes usando antialérgicos, antihistamínicos, usando bombinhas, né, broncodilatador, que nunca sibilaram, nunca piaram, por causa da suspeita da família. Esse é o modelo de medicina que nós temos hoje. Uma consulta tão acelerada que o médico vai lá e faz o que o paciente quer, né? Eu tenho visto pacientes usando essas medicações sem nenhum critério. A tosse de um resfriado é a tosse que piora num evento agudo em 2, 3 dias. A criança tosse mais e depois vai diminuindo. Nesse início dos 2 dias, 3 no máximo,
a criança pode ter febre, ou seja, ela está infectando, ela está começando um novo episódio gripal. E aí então essa tosse vai diminuindo e ela se concentra mais à noite. Quando na evolução da melhora, a tosse do resfriado, ela fica à noite. Quando a criança deita, não tem nada a ver com a temperatura. É com a posição deitada que a secreção na via aérea, né, nas narinas, seios da face, escorre lá para a faringe e a criança tosse para higienizar as vias aéreas. E aí depois essa tosse melhora e volta a piorar no meio da madrugada ou no início da manhã, quando a criança já vai acordando. Essa é uma tosse do resfriado. Uma tosse de alergia é uma tosse que fica o dia inteiro, né? Não tem um horário muito típico, a não ser que tenha exposição ambiental. Quando essa criança chega num ambiente que não faz bem a ela, né? Que tem os fatores alérgenos. Mas é uma tosse que ao longo do dia a criança tosse. É uma tosse seca, irritada, né? Muito persistente. É uma tosse que não para. E que tem uma boa resposta quando você usa o antialérgico. É outra coisa também que eu vejo no consultório. As famílias usando antialérgico há uma semana e não faz diferença na tosse do resfriado. Porque o antialérgico não melhora a tosse do resfriado. Bem, eu tentei fazer comparações aí, falar sobre um tema bem da atualidade mesmo, da prática cotidiana do consultório pediátrico. Eu espero que tenha sido relevante, útil e que antes de você sair se diagnosticando, procure um profissional competente, converse. Essa consulta tem que começar com uma conversa, depois examinar o paciente, antes de sair metralhando medicações, que infelizmente essa é a prática da nossa medicina na atualidade, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa aí nos comentários suas experiências para a gente trocar esse diálogo que fica sempre legal aí o debate quando vocês interagem nos comentários.